mas não é música. Boa tarde, está gravando. Bem-vindo, terceiro ano de Enfim. É sempre uma alegria estar conectado com vocês todos. Esse é o nosso 11º encontro de física. O tempo vai passando, né? Por mais que não queiramos. Isso é uma letra de uma música que eu fiz, muito bonita. O tempo vai passando, por mais que não queiramos. Se o que é bom dura pouco, não seria diferente com você. Ah, mais um que se foi, né? A vida é assim. Vamos falar de coisa boa, vamos falar da iogurteira Top Term da Araci. Vamos falar de física. Bem-vindos, bem-vindos. É uma alegria estar com vocês. Tô meio baleado, me recuperando de uma crise aí da semana passada, mas nós vamos lá. Estar com vocês me faz bem pra caramba, me reanima. Olha só, gente, preciso lembrar vocês das nossas atividades assíncronas. Algumas pessoas não têm entregado. Vocês acreditam que tem gente que não fez atividade que era só para assistir os vídeos? A videoaula, atividade 4, ATP 4, não fez e já acabou o prazo. Dá para acreditar nisso, meninas? Não, né? Que mais vocês querem da vida? Aí fica reclamando, 12 questões. Aí não, né? Ah, Caio, aí me ajuda, obrigado, Caio. Bate aqui, ó. Suquinho. Pô. Beleza, irmão. Tem que fazer, galera, porque conta presença, entendeu? Então, você deixou de fazer 2, já é 4 faltas, irmão. Aí, se a galera não vem todo dia pro encontro 5, já mais falta. E vocês sabem que a gente pode dar jeito pra tudo, né? Menos pra reprovação por falta, né? Vocês estão ligados nisso aí, vocês são bem espertos. Vocês são o que há. Então precisa fazer, tá bom? Outra coisa que eu preciso lembrar da atividade avaliativa, que o prazo é quinta-feira, hein? Só 2 pessoas me entregaram aí. Não vou citar nomes, mas parabéns pro Caio e pro Luiz, sem querer citar nomes, que já entregaram a atividade aí. É quinta-feira, tá bom? Vocês lembram disso. E lembra que essa atividade também é atividade para contabilização de presença de 2 semanas. Então, o formulário lá só com os conceitos é 1 semana, 2 faltas, se você não fizer. Não, vamos ser positivo. 2 presenças quando você entregar. Oi, Luca, bem-vindo, boa tarde. E a outra dos exercícios lá, mais 2. Então, quando você entregar, eu vou contabilizar mais 2 presenças, tá? E é isso, gente. Vão me dando feedback disso aí. Eu sei que alguns alunos acabam, né, reclamando, muita atividade e tal. E eu acho que vocês estão sempre no direito de reclamar, mas eu só queria deixar registrado que a gente tem um canal aberto aqui de comunicação, meu. Qualquer coisa, vão me falando, ó, professor. Toda semana eu pergunto, foi muito difícil, foi muito longo, muito curto. Pô, me avisa aí, me ajuda a ajudar vocês, tá ligado? Lembra que a gente tá junto nessa, no mesmo barco, e precisamos remar junto para chegar aonde a gente quer. Formatura 2022, em janeiro. Façam uma festa e me convidem. Beleza, gente boa? Aí a outra coisa que eu preciso lembrar a semana que é o atendimento, horário de atendimento. Janeiro de 20, não é janeiro não, janeiro de 23, irmão. Termina, tá grande demais, né, Gigi? Terminar em 22 para se formar em janeiro, quem sabe? Sonhar, né? O horário de atendimento, toda semana, 11, no final da manhã da quinta-feira, último horário. Eu sei, gente, que não é bom o horário, porque o pessoal precisa fazer almoço e tal, mas assim, entendo que a minha vida aqui tá bem complicada também, tá? Mas claro, eu só queria de novo deixar, assim, dizer, a gente tá aberto, cara, ou tu não pode esse dia, esse horário é muito ruim, tu precisa tirar uma dúvida, a gente pode marcar, sei lá, um final de tarde, depois das 6 horas, quando acabar seus encontros síncronos. Cara, a gente tá aí à disposição. Podemos trocar ideia pelo Insta, como eu sempre digo, que é fácil de se comunicar por lá, ou por e-mail, que não é tão prático, mas estamos à disposição também. Valeu. Gente, eu vou fechar minha câmera aqui e começar a nossa aula. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós vimos na aula da semana passada.
que é a curva de aquecimento, né? Na verdade ficou um exercício para trás do calor latente, a gente vai fazer ele, né? Um pouco mais rápido, mas eu acho bem importante fazer. E depois vamos fazer os exercícios da curva de aquecimento, que semana passada nós começamos apenas a falar da curva de aquecimento, né? Não chegamos a fazer os exercícios. E depois, se der tempo, a gente vai entender como que a pressão pode influenciar na mudança de fase dos corpos. Tá legal? Então fique comigo até o final, que o bagulho é doido e o processo não é lento. Beleza, gente? Então vamos lá. Então, ó, a partir de agora, eu não vou ver o chat. Eu sei que eu digo isso sempre, mas sempre tem gente que insiste em mandar pergunta lá e eu não vejo. Então peço a ajuda de vocês para me ajudarem aí. Se algum colega mandar alguma coisa e tal. Ô, Mel, professor, você me chama, fala. e se a gente mandar mensagem e levantar a mãozinha, que faz o som? Então, mas invariavelmente eu não tenho ouvido o som. Porque Ah, quando manda mensagem era para fazer um barulhinho também, né? é, acho Entendeu? que Mas eu não ouço. Eu prefiro muito que a pessoa me chame e tal, pelo áudio, porque também, se eu tô dentro da apresentação do PowerPoint, eu tenho que sair da apresentação, entendeu? Então me ajuda entendi. muito o áudio. Beleza? Então vamos lá, gente. Ó, semana passada a gente falou disso aqui, a mudança de fase, o calor latente. Lembrando que as fases aqui são os estados físicos da matéria e que nós estamos nos limitando ao estudo de 3 estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso, né? Lembrando que eles têm as suas diferenças e que o que ocasiona as suas diferenças são a organização das suas partículas, né? Tá certo? Beleza. Então a gente viu que para mudar o estado físico, a gente tem que mexer com a energia potencial armazenada nas partículas, né? Ah, então, por isso que a gente chama esse calor de um calor diferente daquele que varia a temperatura do corpo. Embora seja o calor trocado é o mesmo. O calor é energia térmica fluindo entre dois corpos devido à diferença de temperatura. Esse é o calor, gente, não tem segredo. Ah, mas quando é sensível, quando que é latente? Sensível é quando você está doando e está variando a temperatura do corpo. Então, o que define ah, se ele é sensível ou se é latente não é o tipo de calor que tu está mandando, entende? É o que está acontecendo lá no corpo. O calor é sempre o mesmo. Bom, mas por que a gente separa? É por isso. Um vai mexer na estrutura do corpo, né? O calor sensível, variar a temperatura, é apenas alterar a agitação térmica das moléculas. Então você mexe na energia cinética que elas têm. O calor latente ele vai estar relacionado, né? A gente passou por isso semana passada, com a estrutura potencial, né? A rede cristalina, a reorganização dessa rede. Então por isso que eles são significativamente diferentes nesse sentido. Tá? Bom, nós vimos aqui esses 5 pontos bem importantes. Os 2 primeiros, que um é consequência do outro, e o terceiro, que é bem importante. Né? Então, durante a mudança de fase, as substâncias não alteram a sua temperatura. Então, quando ele está fazendo a transição de fase, ele não altera a sua temperatura. E aí, o vice-versa disso, né? O 2, quando ele está variando a temperatura, não está mudando o seu estado. Então, isso vai nos ajudar muito lá quando a gente estudar a curva de aquecimento. Ah, e a substância realiza a transição, 3 substâncias realizam a transição em temperaturas bem definidas, né, sob pressão constante. Então, a água ferve a 100 graus, congela a 0. Isso considerando a pressão atmosférica ao nível do mar, a pressão normal, 1 atm, né? E se a gente alterar a pressão? Aí é o tema do nosso próximo estudo, né, que é a chamada que eu fiz no início, né? Se a gente alterar essa pressão, a água vai deixar de ferver a 100. Vai ferver abaixo ou acima de 100. E isso pode ser muito útil para nós, tá? Beleza? Bom, então nós fizemos o exercício 1, o 2, o 3 e o 4 ficou de lado. A gente vai começar fazendo o 4, então ele não é ainda de curva de aquecimento, é só aquele que eu adiantei para vocês semana passada. Vocês vão fazer. E você vai passar pelos 3 estados físicos, né? Então você vai fazer um aquecimento do sólido, vai fazer a fusão, um aquecimento do líquido, vai fazer a vaporização e vai fazer um aquecimento do vapor. Tá?
Então, ele vai ser um exercício que ele vai ser longo, não complexo, não é difícil de fazer, é longo, viu, Diego? Diego é o que chora também, né, Diego? Muito difícil, professor. Não, não é difícil, ele é longo. O que que você precisa? Aquilo que eu tô batendo na tecla de vocês fazem 2 anos, organização. Faz 2 anos para fazer a flexão verbal no tempo correto. Faz 2 anos. Organização, tá bom? Então, eu quero fazer aqui bem organizado, mas não vou me demorar muito, né? Ele é apenas uma extensão do trecho que nós fizemos. Você perdeu a aula da semana passada, tem o vídeo, né? Eu fico muito feliz quando os alunos falam assim, professor, estou vendo as aulas lá e respondendo. Legal, cara, o uso que tem de bom dessa pandemia, que é o fato de você ter essas aulas gravadas aí. Assiste de novo, assiste na velocidade 2, como alguns fazem, mas assiste, cara, reassiste. E outro PDF vai junto, né? Com toda a resolução. É impossível você não conseguir, cara. Você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Sem enrolar muito. Então, o que que eu tenho? Primeiro passo, lembra do meu e-book? 7 passos para a resolução de um problema? O primeiro é ler. Um bloco de gelo de 200 gramas, inicialmente a menos 5 graus. Se toda a massa foi aquecida por uma fonte até que se obteve vapor de água a 120 graus, suponha que não houve perda de massa, nem perda de calor para o ambiente. Nesse aquecimento, determine a quantidade de calor total para que essa massa recebeu ao longo do processo. Então, ao longo de um processo bem longo, né? Eu vou sair de gelo a 5, menos 5, até vapor de água a 120. Então, eu vou ter que fazer 5, vou calcular 5 quesões. Vamos dizer assim. Eu vou calcular 5 quesão. O primeiro, eu vou fazer um quimacete para levar o gelo. Ó, vou escrever aqui, hein? Para ninguém se perder. Vou levar o gelo de menos 5 para 0. Por quê, professor? Porque em gelo é que acaba a fase do gelo. A partir daí, se você continuar dando calor para ele, ele vai derreter. Então, eu vou levar o quimacete, vou fazer um quimacete para aquecer esse gelo de menos 5 até 0. Quando eu tiver em 0, eu posso então fundir o gelo. Então, vou fazer um quimolesa. Quimolesa para quê? Derreter o gelo. Derreter ou fundir, tá? Certo? E o que acontece? Bati muito nessa tecla semana passada. O que acontece quando eu derreto o gelo? Eu obtenho água líquida. A que temperatura, gente? Fala 0, professor. Isso, 0. Não é 1. Lembra? Durante a mudança de fase não muda a temperatura. Eu levei o gelo para 0, ótimo. Eu derreti o gelo, ótimo. Eu obtenho água líquida 0. Agora eu vou fazer um quimacete, parece um O, né? Um quimacete para aquecer essa água líquida. Tá? Quando eu falar água, entenda-se água líquida. Levar. Não, não é com crase, é sem crase. Levar a água de 0, eu disse de 0 para 100. Já vamos falar do 100. Primeiro vamos falar do porquê 0. Ó, esse cara e esse tem que ser igual. Porque eu levei a água para 0 e quando eu derreti, depois que eu derreti ele, eu obtive água líquida a 0 também. Tá bom? Pede pro Pedro colocar para você, filha. Tá bom, filha. Certo? Então é água líquida partindo de 0. Não, isso é muito comum errar isso. Não erra. Não é partindo de 1. Tá? E o gelo também não vai só até menos 1. Vai a 0. Tem que coincidir esses dois aqui. E por que vai até 100? Ué, porque no 100 100 é temperatura de fusão. Vai, caneta. 100 é temperatura de fusão. Então, fusão não, perdão, gente. Ebulição ou vaporização. Tá? Tá certo?
Então não existe água líquida acima de 100. Claro, né? Considerando pressão constante, pressão normal. Tá certo? Professor, mas por que eu não posso fazer um quimacete só para calcular a quantidade de calor para aquecer de menos 5 a 120? Por causa disso aqui, meu bem, ó. Calor específico da fase sólida é um, da fase líquida é outro, e da fase gasosa é outro também. Por quê? Porque quando você muda de fase, você reorganiza. Oh, meu Deus, vamos lá. Peraí. Você reorganiza a estrutura cristalina do corpo, tá? Da substância. Então, isso faz com que você reorganize a quantidade de calor necessário para elevar 1 grau a temperatura. Então, é por isso que você não pode fazer um quimacete de menos 5 até 120, porque você vai ter que fazer um para cada fase da matéria. Tá? Bom, seguindo a minha ideia aqui, então, depois que eu estou em 100, o que eu vou fazer? Vou vaporizar essa água aqui, usando um quimolesa. Vaporizar com Z a água. A água. Beleza? E depois que eu terminar de vaporizar essa água, eu vou obter vapor de água a 100 também. E aí eu vou aplicar, então, um quimacete de novo. Para quê? Para levar o vapor vapor de água, claro, de 100, ó, para 120. Por que 120, professor? Porque foi o que o exercício pediu. Tá? Então perceba, ó, essa temperatura é a mesma dessa. Tá? Assim como o 0, 0, aqui termina no 0, aqui começa do 0. Aqui termina no 100, aqui começa do 100. Tá bom? Então, gente, isso aqui é o mais importante de você fazer. Cara, calcular esses Qs aqui, cara, é de boa de fazer. Concorda comigo que é de boa? É, professor, é de boa. Quer ver? Vamos fazer? Vamos lá. Vamos lá. Q1. Então vamos aquecer o gelo até 0. Tá bom? Então vamos usar o calor específico do gelo. Tá? Então vamos voltar lá no enunciado, só para relembrar, ó. 200 gramas, a massa é a mesma para todos. Começa numa temperatura de menos 5. O calor específico do gelo é 0,5. Olha aqui, olha que para mim me disse é difícil fazer isso. Ó, a massa é 200, calor específico do gelo, não vai me pôr 1. Temperatura final, 0, menos temperatura inicial, menos 5. Vai fazer o jogo de sinal. Precisa? Não, precisa não. Não precisa. Para quê? Não sei por que inventaram o jogo de sinal, não serve para nada. Claro que tem que fazer, né? Ó, 200 vezes 0,5, 100. Sinais iguais. Dá mais. Então fica 100 que multiplica 0 mais 5, claro, fica 100 vezes 5, claro, fica 500. Não vai. Tá vendo? Difícil é biologia, né? Isso aqui é de boa. Beleza? O que eu fiz? Eu peguei o gelo e levei de menos 5 para 0. Agora eu vou vaporizar, eu vou fundir o gelo. Eu estou fazendo na ordem, para mim, para minha cabeça, né? Fica mais fácil, não precisa fazer necessariamente na ordem, mas claro, eu vou fazer na ordem. Então eu vou agora derreter esse gelo, já que eu levei ele a 0. Então vou calcular o Q2. Vou usar um quimolesa para derreter. Então vou usar o L de fusão, L fus. Tá, ó. A massa é a mesma para todo mundo, não vou ficar riscando ali em cima da massa toda vez. Qual o calor latente de fusão do gelo? 80, todo mundo já sabe. Então, olha só. 200 vezes 80. O que esse 500 tem a ver com esse cara aqui? Nada. Tá? Já falei que tem muita gente que faz isso. Pega o 500 aqui e joga lá. Não. Esse é o Q1, esse é o Q2.
Se eles fossem todos iguais, não estariam numerados de forma diferente, né? Esse é 1, esse é o 2. Esse aqui é uma coisa, esse aqui é outra. Não mistura. Bom, galera, é só multiplicar isso aí, pelo amor de Jesus, né? 18, 16, 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. Fechou? É nóis, de boa. Beleza. Fornecendo 16 mil calorias, eu derreto o gelo e obtenho água líquida a zero. Então agora eu vou fazer o quê? Vou aquecer essa água líquida de 0 para 100. Tá? Então vou usar o Q-macete para calcular o Q3. É tão fácil que cansa, né? Isso aí. 200 é a massa é a mesma. Calor específico da água é 1, não precisa nem falar, né? Aqui a temperatura vai de 0 para 100. Então a inicial é 0, a final é 100. Ó, 200 vezes 1, tenho a impressão que dá 200, depois vocês confiram aí na calculadora. 0 vezes 100 menos 0, tenho a impressão que dá 100 também. Tá? E olha que moleza, 2 vezes 1, 2, 1, 2, 3, 4 zeros, 1, 2, 3, 4 zeros, 20 mil calorias. Já era, irmão. Foi, nem doeu. O que eu fiz? Aqueci a água de 0 para 100, usando o calor específico da água líquida. Então essa é a quantidade para aquecer a água de 0 para 100. Bom, depois que ela está em 100, para variar, eu pulei aqui uns slides. Deixa eu ver se eu me redimo. Aí, show de bola. Depois que ela está em 100, por que eu levei ela para 100? Para vaporizar ela, então vou vaporizar. Ó, a massa é a mesma, não vou ficar riscando, calor latente de vaporização 540. Então vou calcular o Q4 aqui, ó. Que não tem nada a ver com o Q3, né? Q4 é Q4, Q3 é Q3. E agora eu vou usar o L de VAP. Moleza, Tereza. Ó, duzentinho, 540. Muito difícil essa conta, né? Não. Faz 2 vezes 54. 108, né, irmão? 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Cal. Falar em cal, cadê a cal? Tá aí, cal. Tá sumido, hein, cal. Beleza? O que eu fiz aqui? Vaporizei a água que estava 100. O que eu obtive? Obtive vapor de água 100. Agora eu vou para o último. Vou fazer de preto, porque tem muita pouca cor aqui. E vou fazer um quimacete para levar esse calor, esse vapor, de 100 a 120. Porque 120 é o que o exercício pediu, né? Então, Q5, quimacete. Vou usar o calor específico do vapor. Tá? A massa é a mesma, porque não se perdeu massa. Estamos fazendo essa suposição. O calor específico do vapor não é o mesmo da água, nem o mesmo do gelo. Ele é 0,48. Tá? Tá lá no enunciado. Então, 0,048 vezes temperatura final 120, inicial é 100. Show? Já é, né? Então tá bom. Q5. Cara, esse aqui ó, você pode cortar esses dois zeros e cancelar a vírgula, fica 2 vezes 48, que dá 96. Entendeu? Não. É minhas formas de fazer conta aqui. Não me critica. 120 menos 100 dá 20. Então você tem que fazer agora 96 vezes 2 dá 192. Tem um zero a mais, 1920 cal. Fechou. Fechou, rachou, hein? É nóis. Nós que voa, Harry Potter. Beleza, agora o que o exercício queria? Quantidade de calor total. Vou fazer de vermelho de novo agora, hein? Voltei pro vermelho em homenagem ao Liverpool, melhor time do mundo. Quantidade de calor total. Então o que eu tenho que fazer? É o Q1, é o Q2, é o Q3, é o Q4 ou o Q5? É a soma, né? Disso tudo. Então, vou fazer aqui, ó. Calor total é Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. Tá? Olha aí.
Não, não é difícil de fazer, né? Oh, meu Deus, vamos ver se consigo lembrar. O primeiro deu 500, né? O segundo deu 16 mil. Se eu errar, vocês me falem. O terceiro deu 20 mil. O quarto, 108 mil. E o quinto, acabei. Ah, tá aqui do lado. 1920. Quase que eu erro, hein? Então, o calor total é 108.000, 120, 128, 138, 144, 145. Ah, meu Deus, 146.420 calorias. Fechou? Ou, em quilocalorias, 146,42 quilocal. Então, galerinha, não é difícil de fazer, não é complexo. Mas tem que ter organização. Sim, tem que ser organizado. Isso é muito importante. Claro, não é só nesse exercício, tá? Em qualquer exercício. A organização é importante. Beleza, gente? Podemos prosseguir? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Então, prosseguindo. Bom, eu cheguei a explicar para vocês o que é a curva de aquecimento na aula da semana passada? Sim ou não? Acho que sim, né? Alguém, por favor? Vocês estão conectados ainda? Alô? Professor. Opa! Ô, legal. E aí? Nós já tínhamos fazendo a explicação da curva de aquecimento semana passada? Vocês não lembram também? Não lembro também, prof. Ah, mas vocês, hein? Minha cabeça não é boa, mas vocês tinham que ser melhor que eu. Deixa eu ver aqui. O Então, Jonas disse gente, que sim, professor. quem? O Jonas disse no chat que sim. A curva de aquecimento é a curva. Ah, olha aqui a minha explicação, ó. Que bonito. Maravilhoso, maravigold. A curva de aquecimento, então, gente, nada mais é do que um gráfico de é, temperatura por quantidade de calor absorvido, né? Então, ela vai mostrando o que, que acontece ou não acontece, né, com a temperatura, conforme o corpo vai absorvendo calor. Então, a gente vê, por exemplo, aqui, parte sólida, conforme ele vai avançando na horizontal para a direita, ele vai subindo também, né? Então, quer dizer que conforme ele absorve calor, ele vai variando a sua temperatura. Então a gente sabe que aqui não está acontecendo mudança de fase, né? Você tem uma inclinação. Quer dizer que a temperatura está variando. Já aqui, onde está escrito fusão, a gente sabe que é uma mudança de fase, por quê? Porque ele está absorvendo calor, ó, e mantendo-se a mesma temperatura, né? Que eu vou colocar como um T aqui. Certo? Solidificação. Então, é isso. Uma coisa que é importante sobre a curva de aquecimento é que a gente precisa estudar cada parte separadamente. Por quê, né? Porque, primeiro, que quando é calor sensível, eu vou usar o que macete, como aqui, ó, tem um aquecimento, que é a fase líquida. Por que que eu sei que é líquida? Porque aqui eu tenho a curva completa, então eu sei que aqui é sólida, aqui é líquida, aqui é gás, e aqui é VAP, e aqui é fusão, FUS. Então, se eu pegar a fase líquida aqui, ó, eu sei que está acontecendo um aquecimento aqui, então aqui é calor sensível. Então, se eu for estudar isso aqui, ó, eu tenho que usar o quê? Que macete.
com o calor específico da fase líquida, com a variação de temperatura aqui e com o calor que ele ganhou especificamente na fase líquida. Então, essa era a discussão mais importante que a gente tinha lá no final da aula da terça passada, tá? Essa era a mais importante. Então, eu não posso pensar no quanto calor ele já tinha absorvido até aqui. Eu quero só o que ele absorveu aqui, porque eu tenho que estudar cada parte separado. Quando eu for estudar a fusão, deixa eu mudar de cor aqui, ou a vaporização, pode ser a vaporização. Semana passada a gente falou tanto da fusão. Ó, eu tenho que pensar em quanto calor ele ganhou aqui. Aqui eu vou usar um quimolesa. Então aqui não me entra a temperatura. A temperatura não entra. Tá? Então eu só tenho que pensar na massa do corpo e no quanto de calor ele ganhou só durante a fusão. Eu vou ter que descontar o que ele ganhou antes. Por isso que a gente faz a subtração. Subtração é descontar. Por que eu tenho que descontar o que ele ganhou antes? Porque eu tenho que estudar especificamente a fusão. Não dá para pôr um aquecimento e uma fusão na mesma equação. Aquecimento é aquecimento, fusão é fusão. Aquecimento é calor sensível, fusão é calor latente. Ou vaporização, né? Tô falando fusão, mas é a vaporização. Entenderam, bebês? Então, ó, só aqui para registrar, então veja só, eu posso ter também a curva de resfriamento, né? Que é conforme a temperatura vai decrescendo enquanto ele absorve calor. Mas é a mesma coisa. Queria só que vocês me permitissem cometer uma heresia aqui de fazer o exercício 6 antes do 5. Tá? Só porque ele ilustra bem isso que a gente estava falando, que é a parte onde mais dá uma confusão aí para as crianças. Tá? Então, olha só, exercício 6 da Universidade de Fortaleza, no Ceará, Unifor. Tá? Então, veja só, eu tenho aqui um gráfico, uma curva de aquecimento primeiro. Quando você bate o olho aqui, você não pode dizer qual é o estado físico e qual é a transição que está acontecendo aqui. Você sabe que aqui tem uma transição, ó, aqui. Como é que eu sei, professor? Porque ele está ganhando calor sem mudar a temperatura. Oh, meu Deus, oh, Mr. M, como isso é possível? Mudança de fase. É a única possibilidade de um corpo ganhar calor e não variar sua temperatura. Tudo bem? Então, eu sei que aqui tem uma transição. Mas como não está a curva completa, eu não sei o que é isso e o que é isso. Qual é o estado que veio antes, qual é o que vem depois. Pode ser uma fusão ou pode ser uma vaporização. Olhando para o gráfico. Então, toma cuidado. Bom, no caso desse exercício, ele me deu essa informação. Ele falou que inicialmente era sólido. Então, se aqui era sólido, aqui é líquido, e aqui, claro, eu tenho a fusão. Tá bom? Ótimo. Então, o que eu estava querendo falando para vocês quando eu disse assim, temos que estudar separado, tá? Então, por exemplo, quando eu for estudar a fusão, nesse caso aqui, ó, tá aqui a fusão. Aonde ela começou? Aqui. Aonde que ela terminou? Aqui. Então, eu preciso estudar, aplicar o quimolesa, usando o Q exclusivo da fusão. Então você tem que olhar para o gráfico e se perguntar se para você mesmo, com o perdão aí do pleonasmo, né? Se pergunte para você mesmo quanto de calor ele ganhou durante a fusão. Não foi 1.200. Ele terminou a fusão com 1.200. Só que quando ele começou a fusão, ele tinha quanto? 600. Que ele ganhou durante o quê? Durante o aquecimento do corpo sólido. Então esse cara eu vou ter que descontar. Então o calor que ele absorveu durante a fusão é 1.200 menos 600. Que por coincidência aqui, um é o dobro do outro, vai dar 600 calorias. Vocês me entenderam? Era isso que eu estava me referindo. Tá? Agora, se por um acaso, por um obséquio do destino ainda da vida, né? Quero estudar a fase sólida, por exemplo, ele pode perguntar qual o calor específico da fase sólida.
Bom, aí tu vai fazer então um que macete. E tu vai ter que usar o calor específico da fase sólida. Que aqui, como ele começou com 0, claro, o calor específico da fase sólida também vai dar 600. Tudo bem? Bom, vocês perceberam que eu não li o enunciado, né? Estava só aqui fazendo uma explanação completa sobre a situação. Bom, o exercício em si é bem simples. Ele fala assim, o gráfico apresenta a temperatura de uma amostra de massa 100 gramas de determinado metal, inicialmente no estado sólido, em função da quantidade de calor por ela absorvida. Perdão, aí a figura cortou a última palavra ali, mas é o calor por ela absorvida. Pergunta. Ih, risquei tudo em cima da pergunta, hein? Ah, o senhor é um Pedro Bó mesmo, hein, professor? Ai, meu Deus do céu. Parece um corintiano fazendo as coisas, tá louco? Ó, pode-se afirmar que o calor latente de fusão desse material, desse metal, é em calorias por grama. O que que ele quer? Ele quer esse cara aqui, ó. Ele não perguntou a quantidade de calor absorvida durante a fusão. Quantidade de calor é o quê? Quantidade de calor absorvida durante a fusão. 600. Ele perguntou qual é o calor latente de fusão da substância. É diferente, tá? Então lembra de não confundir. Tanto Q quanto L são calores. Tanto Q quanto L são calores latentes. O Q é a quantidade total de calor latente. O L é uma constante específica da substância, o calor latente da substância. Ele vai me dizer quanto que você precisa doar para cada grama daquela substância para realizar a transição de fase. Tudo bem? Então, claro, gente, a gente já demos vários spoilers aí. Claro que eu vou usar o quimolesa, tá? E se eu quero o L de fusão, eu vou substituir aqui quanto de calor ele ganhou durante a fusão, que nós já falamos que é 600. Por que é 600? Porque é o que ele tinha no fim menos o que ele tinha no começo. Então, isso é só o que ele absorveu durante a fusão. Acho que vocês me entenderam, né? Me perdoem aí a redundância, mas faz parte da minha... É uma idiosincrasia da minha profissão. Tá? Então, o Qzão é 600. A massa, o enunciado me deu 100 gramas. Duvido o Diego falar que é difícil isso aqui, hein, Diego? Diego Henrique da Silva. Você não vai me arrumar uma dessa, hein? Minha incógnita é o L-FUS. Eu vou isolar ela, que a gente sempre faz. Vou passar o 100 para o outro lado. O 100 está multiplicando ela. Então, o 600 fica dividido por 100. Então, o L-FUS é igual a 600 por 100, que é o mesmo que 100 por 1. Meu Deus do céu. É muito fácil. É fácil, não é? É fácil, não é? Professor. Acabou. Tá bom? Beleza. Show de bola. Tá? É a curva de aquecimento. O que tem de diferente do que nós vimos? Nada. É que os dados de calor e de temperatura vão estar no gráfico. Nesse caso aqui, nem usei temperatura, né? Enfim. Tá bom? Peraí, gente, minha filha caiu. Peraí. Aguenta aí um minutinho aí. Nada demais. Caiu do cavalo, literalmente. Tem um cavalinho de borracha. Só bateu o joelhinho, então tá tudo certo. Eu não sei mais o que eu estava dizendo, mas enfim. É isso aí, show de bola. Show de bolas. Vamos lá, vamos voltar pro 5 agora. Colocar em ordem, trazer ordem para a vida de vocês novamente. Vamos lá, do 6 para o 5. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Num dia de muito calor, a governanta de uma residência decide fazer um refresco para as crianças que realizam um estudo em grupo. Contudo, ao abrir a geladeira, percebe que as garrafas de água estão vazias. Demite-se a governanta, então, né?
restando no congelador apenas uma garrafa cujo conteúdo encontra-se inteiramente sob forma de gelo. Resolve-se então deixar a garrafa exposta ao ambiente e aguardar um tempo até sua completa transformação em água. Um gráfico a seguir mostra essa mudança de fase. Considerando que o volume da água contido da garrafa era de 1 litro, dado L de fusão 80, calor específico do gelo 0,5, calor específico da água 1, pergunta-se qual a quantidade de calor recebida em calorias pelo sistema durante a mudança de fase. Durante a mudança de fase. Ó, a mudança de fase é aqui. Ah, professor, mas não tem no gráfico, né? É verdade. Por que não tem no gráfico? Porque ele te deu o volume, de onde você pode deduzir a massa, e ele te deu L. Pô, gente, é só fazer que moleza. Você tem o M, L, que mole, que moleza, Tereza. De boa, né? Tranquilo, Murilo. Tá certo, Murilo? É isso aí. Então, cara, letra A, meu Deus do céu, hein? É mais fácil que empurrar bêbado na ladeira. Não bebam, não giram álcool. Não faz bem. Então, letra A de amor. Que moleza. Professor, mas para que o gráfico, então? Bom, na letra A a gente não vai usar o gráfico para nada, tá? Então, eram 1 litro. Ah, professor, ele não deu a massa, ele deu o volume. Pois é. Vocês estudaram ano passado, né, hidrostática, tenho certeza. Um professor maravilhoso, inclusive. Densidade é massa por volume. Então, massa é densidade por volume, certo? A densidade da nossa amiga água é aproximadamente igual a 1. O que quer dizer? Que se eu tenho um cara multiplicando por 1, dá o quê? Dá ele mesmo. Então, se a densidade é próxima de 1, é porque a massa de água e o volume são, em geral, aproximadamente iguais. O que eu quero dizer com isso? 1 litro de água, 1 quilograma. 1 ml de água, 1 grama. 1000 ml de água, 1000 gramas. Ou 1 quilo, 1 litro, 1000 ml, 1 quilo, entenderam? 1 litro, 1 quilo. Tá? Então, 1 litro, 1000 gramas. Porque cada grama é 1 ml. Ou cada ml é 1 grama. Enfim, acho que vocês me entenderam. Então, nós vamos usar a massa de 1 litro de água como 1000 gramas. Você pode fazer sempre isso, né? Considerar a densidade da água 1. A menos que no exercício lá, o cara fala, use a densidade da água como 0, alguma coisa, ou como 1, alguma coisa. Aí tudo bem, você faz o que o cara mandou, né? Beleza? E o L fus, sabemos bem, 80. É uma constante, né? Gente do céu, vai dizer que é difícil isso aqui? Que moleza. É 1000 gramas vezes 80 para cada grama. Não precisava nem de equação para isso, né, professor? Regra de 3 a gente resolvia. 80.000 quilocalorias. Não, 80.000 calorias ou 80 quilocal. Fechou? É nóis. Moleza. Fechou, Ótimo. professor. É, de boa. Letra B, de baixinho. Qual a quantidade de calor recebida em calorias pelo sistema para que, ao final, tivesse água na fase líquida a temperatura ambiente de 30? Então, ele quer a quantidade de calor recebida pelo sistema. Então, é o calor total que ele quer. Eu já sei que aqui, durante a fusão, ele recebeu 80.000. Eu vou precisar calcular quanto ele recebeu aqui, que eu vou chamar de Q1, e quanto ele recebeu aqui, que eu vou chamar de Q2. Aqui é onde ele está aquecendo o gelo para chegar até 0. Então aqui eu vou aplicar o quê? Que macete. Usando o calor específico do gelo e este ΔT aqui. Certo, Roberto? Bom, já tenho difusão, eu vou calcular agora do outro aquecimento. O Q2. Como é um aquecimento, eu também vou usar o que macete.
Só que agora eu vou usar da água líquida. Eu vou colocar o Ca. Quando eu falar água, é líquida. Falar gelo, é sólido. Vapor é gás. Fechou? Então vou usar o calor específico da água e vou usar este ΔT aqui. Certo? Certo, Roberto? Beleza? Então, nada demais, gente. A diferença aqui é que a gente vai pegar o ΔT, as informações de ΔT estão no gráfico. Fechou? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem de bola, vem de bola. B de bola, eu vou calcular o Q1, que é o quimacete 1, calor específico do gelo, e o ΔT do gelo. A massa, gente, é a mesma, não muda. Calor específico do gelo é 0,1. Ai, professor, 0,5. Falou uma coisa, escreveu outra. Ó, e a variação de temperatura do gelo? Ele foi de menos 40 para zero, tá? Então, o ΔT vai ficar assim. Temperatura final zero, menos, qual que era a inicial? Menos 40. Fechou? Então, posso calcular isso aqui facilmente. 1000 vezes 0,5, 500. Sinais iguais, dá mais. Acabando a minha voz, hein, gente? Vamos lá. Na hora que acabar a minha voz, a gente para. 0 mais 40 dá 40, não dá não? Hein? O que você acha? 40 ou não? 20 vezes 4, 2 vezes 4 dá 20, com 3 zero, 20 mil. Aí, professor, você é o bichão das contas mesmo, hein, doido. Beleza? E agora vamos calcular o Q2. Lembra que o Q2 é o quê? Água líquida, calor específico 1. Então vamos usar o calor específico 1. E a variação de temperatura de 0 para 30. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Bem, tranquilo? Tá tranquilo, tranquilo. Então aqui, ó, Q2. A massa é a mesma, calor específico é da água, o ΔT da água. Tá? Então, Q2. Vamos colocar uma separação aqui. 1000 vezes 1 vezes. Ele foi para 30 menos a temperatura inicial da água era zero. Não era menos 40? Não, menos 40 era do gelo, amor. Eu levei ele para zero. A água vai começar em zero. Então vai ficar assim. Q2. 1000 vezes 1 tem a leve impressão que dá 1000. 30 menos zero tem a leve impressão que dá zero. 1000 vezes 30 tem uma leve impressão que dá 30 mil. Minha Nossa Senhora das equações. Ah, se todas as contas fossem como essa, não é mesmo? É, Meu irmão, minha irmã. Ah, quem dera pudéssemos ter contas assim nesta nossa vida. Posso ouvir um amém? Que total, que é o que pergunta o exercício, é o Q1, que eu calculei, o Q2 que eu calculei, mais o Q da fusão lá. Que fus. Moleza, né? 20 mil, 30 mil, 80 mil. 130 mil. É o número de seguidores da Mel no Insta. 130 mil calorias ou quilocalorias. Eu tô colocando os dois só para fazer graça, né? Faz a menor diferença. Só toma cuidado, se você tá numa questão de vestibular, às vezes ele vai pedir em calorias, às vezes ele pede em quilocal. Mas esse é o nosso quesão total. Quesão total, né? Sua rádio, Pai Querer FM. Tá aí, fechou? É nóis. Vamos pro 7. Ah, o 7 é bonitão, hein? Olha aí, uma curva de aquecimento completa para vocês na sua tela. De nada, sociedade. não tô achando bonito não, professor. Desculpa. Você não tá achando o quê? Não tô achando bonito não, mas pode continuar aí. Ah, me respeita, rapaz. Tem uma professora me mandando mensagem aqui.
Meu Deus do céu. Não consigo acertar um atendimento com uma turma aí, que eu não quero falar o nome. Vamos lá. Gente, ó. O Giovanni, ele tá mentindo para vocês, ele gostou muito, tá? Quando você bateu o olho numa curva assim, você tem a curva completa. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que você sabe que aqui é sólido, que aqui é líquido, que aqui é gás, que aqui é vaporização e que aqui é fusão. Não tem outra possibilidade, né? O de menor temperatura vai ser o sólido, a primeira transição que vai acontecer é a fusão, depois vem líquido, depois a vaporização e gás. Não tem outra possibilidade, tá bom? Então tem essa vantagem aí, tá? Bom, como eu disse para vocês, nós vamos estudar separadamente. E esse aqui vai ser o último que a gente vai fazer, porque a gente vai estudar as 5 partes separadas. Vamos fazer as 5, tá bom? Se prepare aí, aperta o cinto que a viagem é longa, tá bom? Então vamos lá, ó. O gráfico abaixo representa a curva de aquecimento de uma substância de massa 100 gramas inicialmente no estado sólido. Então ela começa em 100 graus, 10 graus, ela funde a 100, então não é água, né? Depois ela vaporiza a 150, tá bom? E vai sendo aquecida até 200. Tudo bem? Agora, perceba que tem uma coisa que é comum também de aparecer, que é o seguinte, ó. A quantidade de calor está em quilocalorias. Por quê? Para não ficar colocando aqui, ó, 15 mil, 24 mil, você coloca em quilocal. Fica mais curto, mais compacto o gráfico, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente fazer as contas, nós temos aqui duas questões bem interessantes para a gente responder. Letra A e letra B. Qual é a temperatura de fusão e qual a temperatura de ebulição? Valendo um beijo e um abraço. Qual é a temperatura de fusão desse corpo? E qual a de fusão? E qual a de vaporização ou ebulição? 50 e 150? Isso. Aí, professor, mas o senhor não ensinou a calcular. Não ensinei. Sabe por quê? Porque não dá para calcular isso. Qual a temperatura de fusão? Mas como é que o Giovanni descobriu, professor? Porque tá na cara, tá no gráfico. A partir de que temperatura o sólido para de aumentar a sua temperatura? Pega lá no sólido. Tava em 10, foi aquecendo, aquecendo. Qual é a temperatura que ele começa a fazer a fusão? 50, amor. Essa é a temperatura de fusão dele. Daí ele funde, vira líquido, vai sendo aquecido até quando? Aonde acaba a fase líquida? Aonde está acontecendo? A que temperatura está acontecendo a vaporização? 150. Certo? Então, não temos dúvida disso, cara. Essa aqui é 50 graus e aqui 150 graus. Moleza, Tereza. Beleza? Dúvida nisso aí? Não. Letra C e D é aquilo que nós já fizemos no exercício 6. Calcular o calor latente, tá? Pelo gráfico. Na letra C, o calor latente da fusão. Na letra D, o de vaporização. Então, nós vamos fazer isso. Tá? Vamos estudar separadamente a vaporização e separadamente a fusão. Então, vamos começar por onde? Vamos começar pelo primeiro, que é a fusão. Ó, então, lembra. Tá? Então, aqui eu vou aplicar um quimolesa. Eu vou chamar esse quesão de quesão fus. E vou descobrir quem é o L fus. Porque a massa eu tenho. Só preciso descobrir quem é o Qfus. O Qfus é a quantidade de calor que ele absorveu só durante a fusão. Não é 9.000, João. Ô, Creuza, não é 9.000. Porque os 3 primeiros quilocalorias que ele recebeu referem-se ao aquecimento da fase sólida até chegar a 50. Então, o calor de fus, a quantidade de calor que ele recebeu durante a fusão, é 9 menos 3. É 6 quilocal, que é o mesmo que 6.000. Tudo bem? Tá? Eu vou
fazer isso aqui no próximo slide, porque senão, se eu fizer isso aqui para todo mundo aqui, vai virar uma zona esse gráfico aqui, tá? Então, no próximo slide, resolvendo a letra C, quem é o Qfus? É 9 menos 3, que é 6 quilocal, que é 6.000. Então, estou pegando só o que ele ganhou durante a fusão. E agora eu venho, então, para o que moleza. Para achar o L de Fus, eu vou colocar o Q que ele absorveu durante a fusão, que é 6.000. Horrível, C6. Não ficou bom. Melhorou. A massa é 100. Como é que o senhor sabe, professor? Está no enunciado, né, bem? Ó. Vou calcular o meu L fus. Claro, vou passar o 100 dividindo para isolar, porque o 100 estava multiplicando a incógnita. Então fica assim. 60 por 1, tenho a leve impressão que dá 60 quilocalorias. Perdão, calorias por grama. Professor, poderia fazer em quilocalorias? Poderia. Tu ia achar 0,06 quilocalorias por grama. Tá? Até poderia. Se o exercício não pediu nada, até poderia. Beleza, gente? E a letra D a gente vai fazer a mesma coisa. Calor latente de vaporização. Só que agora a gente vai fazer para quem? Para vaporização. Então, vamos lá para o gráfico. Cadê a VAP? Tá aqui. Eu vou aplicar o quimolesa de novo, né? Ó, quimolesa. Eita. Se eu quero o LVAP, eu vou usar o Q que ele absorveu durante a VAP. Que não é 24, nem 15. Tá? Quando ele começou a vaporização, ele já tinha quanto? 15. Quando ele terminou, ele tinha quanto? 24. Então, quanto ele ganhou durante a vaporização? Quem é o Qzão da VAP? É 24 menos 15, que dá 9 quilocalorias. Ou 9.000 cal. Beleza. Vou para o quimolesa. Se eu quero o L do VAP, eu vou colocar o Q do VAP. A massa é 100, já sabemos, né? Então fica 9.000. A massa é 100. L VAP. Passo 100 dividindo, parari, parará, tá multiplicando incógnita, vamos isolar a incógnita, venha, Pink, vamos fazer o que fazemos todas as noites. Isolar as incógnitas. Dá 90 cal por grama. Fechou? Legal, né? Tá bom. É isso aí. Nada de novo por enquanto. Agora, a letra E, F, G, ele vai perguntar os calores específicos de cada estado. Então, lembra que eu falei que a gente ia estudar separadamente cada um? Então, nós vamos estudar separadamente cada um. Tá? Agora, então, letra E, calor específico do estado sólido. Então, vamos voltar para o gráfico. O estado sólido está aqui, ó. Quanto de calor ele ganhou no estado sólido? Esse é fácil, né? Porque ele começou com 0. Se ele terminou com 3, ele ganhou 3. Então, aqui eu vou aplicar o quê? Um quimacete. Quimacete. Tá? Agora, a outra informação que eu preciso usar, já que eu estou usando quimacete, é a temperatura. Ele ganhou 3.000 calorias, enquanto a temperatura foi de 10 para 50. Tá certo? Então, letra E, o calor que ele ganhou é 3 quilocals, né? Porque ele começou com 0, terminou com 3, ou 3.000. E a sua temperatura começou em 10 e foi para 50, enquanto ele recebeu essas 1.000 calorias. Então, o delta T, claro, é 50 menos 10, que é 40. Beleza, agora você pode ir para o quimacete
Ó. Que macete? 3.000. A massa é sempre a mesma. O calor específico da fase sólida é o que você quer, CS. E o ΔT é 40. Fechou? Vamos isolar o CS. Aqui tem um passo a mais só, que é multiplicar esses dois. 100 por 40, 4.000 vezes CS. Então, vou isolar a minha incógnita, vou passar quem está multiplicando ela para o denominador no outro lado. Então, não é o maior dividido pelo menor, tá? É 3.000 dividido por 4.000. CS. Tá? Presta atenção. Quem estava multiplicando a incógnita vai para o denominador. Então, tchaca, tchaca. Foi embora tudo, fica 3 dividido por 4. Isso é o mesmo aqui. 0,75 calorias por grama, grau Celsius. Esse é o calor específico da fase sólida. Tá bom? Beleza, vamos fazer a mesma coisa para líquida, a mesma coisa para gasosa. Letra F, calor específico da fase líquida. Então, o líquido tá aqui, ó. Então, quanto de calor ele ganhou? Ele começou com 9, terminou com 15. E a temperatura dele começou em 50 e terminou com 150. Tá? Então, olha aqui para mim nesse slide, ó, a letra F. O Qzão da fase líquida terminou com 15 e começou com 9. 15 menos 9, 6 kcal, que é 6.000. 6.000 caldos. Só conferir. Isso. 15 menos 9. E a temperatura inicial era 50 e ele foi para uma temperatura final de 150. Então, o ΔT fica claro, 150 menos 50 fica 100 graus Celsius. Beleza. Vou jogar o que macete. Fazer mais para cima aqui. Que macete da fase líquida. Vou achar o calor específico da fase líquida. Usando o ΔT da fase líquida, né? Opa, o Qzão eu tenho 6.000. A massa é 100. O calor específico é o que eu quero. O ΔT é 100 também. 100 vezes 100 dá 10. 1.000, claro. Dá 10.000. Então, multiplicando esses dois. CS. Então, o 10 que está multiplicando a incógnita, é ele que vai para o denominador. Cortou 3 zeros com 3 zeros, é 6 dividido por 10. Opa. Fase líquida. Fase líquida. O C da fase líquida é 0,6 cals por grama grau Celsius. Fechou? E por último, letra G. Nunca achamos que ia chegar na letra G, hein? Qual o calor específico do estado de vapor, tá? Então, gente, vou fazer de que cor aqui? Vou fazer de preto mesmo. É a mesma coisa de sempre, tá? Então, vou até fazer mais rápido esse aqui, ó. A fase de gás ou vapor, né, ó. Ele ganhou isso aqui, 24 menos 27, enquanto a temperatura variou de 150 para 200, tá? Então, letra G, o calor, como é que eu posso chamar isso? O calor da fase gasosa, calor do gás, 27 menos 24, que dá 3 quilocal, ou 3.000 cals, ok? A temperatura inicial do vapor ele foi 150 e ele foi aquecido até 200 enquanto recebeu esses 3.000 cals aí, tá? Então, ΔT, claro, vai dar 50, né, gente?
Eu fico que nem bobo fazendo isso, vocês já fizeram toda essa conta de cabeça. Então, o Q do gás. Vou aplicar o Q macete aqui para achar o calor específico na forma de gás dessa substância aí. Então, o Q do gás é 3.000. A massa continua sempre a mesma. O C do gás é o que eu quero. E o ΔT é 50. Oh, sumiu meu 5. Ai, meu Deus, dor de cabeça, hein? Ó, 5.000. Gás. Vou passar os 5.000 dividindo. Para de errar isso, pelo amor de Deus. Quem vai para o denominador é quem está multiplicando. Não inverte isso, não. Cortou 3 zeros com 3 zeros. 6 dividido por 3 dividido por 5 é o mesmo que 6 por 10. Dá 0,6. Professor, mas deu igual da fase líquida? Tem um erro aí na construção do exercício, tá? Não pode dar igual, tem que ser diferente. É outro estado físico, tem que ser diferente, tá? Mas para nós aqui o importante é a nossa entender como se faz aqui todo o processo. Tá bom? Demorou muito isso aí, não? Não, né? De boa. Então vamos lá. E ela ainda acha que é hoje o negócio. Não é hoje, professora. É amanhã. Amanhã. Amanhã de manhã. Vou pedir um café para nós dois. Já fez o Pix, Giovanni? Já posso cantar a minha música? Ah, a minha música? Não, a música. Já fiz, professor. Eu tô enviando aqui já o comprovante. Comprovante. Manda no WhatsApp. 996659978. Bom, então, finalizamos esses exercícios. Então, como a gente tinha falado lá no início, a gente quer discutir agora a influência da pressão na temperatura e na mudança de fase do corpo, tá? Para isso, a gente entra num tema chamado diagrama de fase. Bom, o que o diagrama de fase tem a ver com isso? Bom, você já vai entender. Já vai entender. O que é o diagrama de fase? A discussão aqui começa justamente com aquilo que a gente fez na aula da semana passada. Tipo, a água a 20 graus, ela é sólida, é líquida ou ela é gasosa? Bom, se a gente considerar a pressão ao nível do mar, uma água a 20 graus Celsius é líquida. Certo? Tá certo, certíssimo. Agora, e se a pressão não for a do nível do mar? Eu posso alterar o estado físico da água apenas alterando a pressão. Eu posso alterar a temperatura de ebulição da água alterando apenas a pressão. Bom, vocês também estudaram o ano passado, tenho certeza. O que é pressão? Pressão é força sobre uma área ou sobre uma superfície. Então, como é que a pressão externa, eu estou falando da pressão atmosférica, não estou falando da pressão dentro do fluido. Como é que a pressão externa pode influenciar no estado físico ou na temperatura de um corpo? Bom, a gente precisa voltar àquilo que nós estudamos lá na primeira aula e aquilo que nós estudamos semana passada. O estado físico ele está relacionado, então, com a organização das partículas. Com as organizações das partículas, a rede cristalina, a estrutura que ela tem, né? O que define um estado sólido? Partículas próximas, fortemente ligadas. Por quê? Claro, a força de atração entre elas é inversamente proporcional à distância. Estudaram isso ano passado também, né? Gravitação universal, lei da atração. Quanto mais próximo, mais forte. Mais forte é a força, né? Com perdão da redundância aí. Tá? E aí, conforme elas vão se afastando, a força que as une fica menor.
A ponto que no vapor elas estão quase que completamente livres, né? Não tem mais quase ligação entre elas, então ele não tem forma definida e nem volume definido, esse é o vapor. Então agora começa a pensar na pressão externa. Pressão externa é força sobre a superfície. Então imagine que você tem aqui um becker cheio de água. E aqui você tem uma pressão sobre essa água. Se você estiver ao nível do mar, nós vamos supor que essa pressão seja normal, 1 atm, uma atmosfera, né? Ou 100 mil newtons por metro quadrado. Aonde que vem essa pressão? É o peso da atmosfera. Estudaram isso? Estudaram? Sim, professor. Então você tem a Terra, tem uma massa de gás, essa massa de gás tem um peso, o peso dela faz uma força sobre uma área, que é a superfície da Terra, isso é a pressão atmosférica. Então, beleza. Agora você imagina que você tem aqui a possibilidade de aumentar a pressão sobre essa água aqui. Lembra que pressão é uma força? Então, esta pressão externa, de certa forma, ela vai aproximando, ela vai comprimindo aquela matéria. Né? Ela vai comprimindo essa água que está aqui. Vai, caneta. Ela vai comprimindo essa água que está aqui. E se ela vai comprimindo, ela vai diminuindo os espaços entre as partículas. E se ela vai diminuindo os espaços entre as partículas, a força de atração entre as partículas vai se alterando. E toda aquela estrutura que era sólido e virou líquido pode, então, agora se voltar, se reorganizar e se tornar sólido novamente. Então, eu não sei se você percebeu, mas eu dei o exemplo aqui de uma mudança de fase sem calor, sem alterar a temperatura do corpo, necessariamente, né? Claro que depois nós vamos estudar como é que é o gás ideal, né? Num gás ideal, eu dificilmente consigo mexer em uma característica do corpo sem alterar outra. Então, dificilmente eu consigo alterar a pressão sem alterar o volume ou temperatura, mas enfim. Suponha que aqui a temperatura está constante. Eu consigo solidificar uma massa de água, alterando apenas o quê? A pressão, claro. Se eu aumentar muito indefinidamente a pressão, uma hora essa massa gasosa vai se solidificar, porque eu vou aglutinando, vou comprimindo, essas partículas vão se aproximando, e eu consigo então reverter a estrutura, tá? Então é assim que a pressão, ou é por essa razão que a pressão pode interferir no estado físico e na temperatura do corpo. Na temperatura que ela ferve, ou que ela ebule, ou que ela funde. Tá? Pensa aqui numa água. Então a água, eu tenho água agora na fase sólida. Pensa que eu tenho aqui, eu vou fazer o mesmo desenho, não tem uma outra coisa. Mas eu tenho aqui água na fase sólida, ao nível do mar. Então ela vai derreter a 0 graus. Mas e se eu aumentar a pressão aqui? Será que ela vai continuar derretendo a 0 graus? Não. Não. Por quê? Porque eu tenho uma força externa interferindo, que é a pressão. Se eu estou ao nível do mar, essa força externa interfere a tal ponto que a água vai derreter a 0. Mas se eu aumentar essa força externa, eu vou precisar aquecer mais essa massa para ele quebrar a rede cristalina. Vocês entenderam? Porque a pressão externa pressiona. Aliás, é o papel da pressão na sociedade. Pressionar. Certo? Então, e se eu tiver uma pressão menor, como por exemplo, cidade de Londrina, London City, the London Town, the Little London City Town, the Little London City, Municipality. Por falar em City, começou o jogo, hein? Já, alguém já saiu ou não? Não, vocês estão mutados, eu estou assistindo o jogo, eu tô ligado. Pense em Londrina. Londrina não está ao nível do mar.
Por isso a pressão aqui, ambiente, não é uma atmosfera. Nós estamos mais alto que o nível do mar, então nós estamos numa pressão menor. Por quê, professor? Ué, porque a pressão é a massa da atmosfera acima de você. O peso da atmosfera acima de você. Se você está mais alto, tem menos atmosfera em cima de você. Então, em Londrina, a água não derrete a zero, ela derrete antes de zero, porque a pressão é menor. Tô dando aula. Ok. Já tô terminando, vou comprar pirulito, filho. Já tô terminando. Amanhã. Hoje não dá. Tchau. Eu sempre acho que a aula é 4h30. Eu lembrei aqui, 4h15, já vamos terminar, hein? Então, em Londrina... Pode comprar pirulito pra gente também? Como é que é, Giovanni? Você pode comprar pirulito pra gente também? Posso. Obrigado. Seria um prazer enorme. Para de bater essa porta! Gente, eu prometo, é a última semana que eles vão estar aqui. Ai, ai. O que eu estava dizendo? Sim, em Londrina, a água derrete antes do zero. Não sei dizer em que temperatura, -1, sei lá, tem que fazer um experimento. Mas derrete antes, porque a pressão é menor, então é mais fácil eles se soltarem ali para fazer a transição entre o sólido e o líquido. E da mesma forma, a água em Londrina ferve antes dos 100 graus, porque a pressão externa é menor. Vocês entenderam? Então, quando a gente fala em pressão, altitude, claro, Londrina está a 700, mais ou menos, metros acima do nível do mar. A diferença não é tão grande. Mas já ouviram falar em cidades que estão muito acima do nível do mar? Quem acompanha Libertadores, com certeza já ouviu falar, ou Brasil nas eliminatórias, com certeza já ouviu falar em La Paz. La Paz está a 3.600 metros de altitude, acima do nível do mar. A pressão atmosférica lá é bem baixa. Eu preciso acelerar, o tempo está contra mim, são 16h14. Eu preciso dizer para você que a pressão atmosférica lá é muito baixa, tanto que o pessoal quem vai para lá passa mal, fica sem falta de ar, etc e tal. Sabe que temperatura que a água ferve lá? 85 graus. Ah, tem uma boa economia de gás, né? E o gelo vai derreter também antes do zero, né? Sei lá, -4, -5, não sei, não posso, não estou chutando, não sei dizer. Tá? Então, aqui em Londrina, você não tem uma diferença significativa. Tá? Senão, você falou, bom, se eu morar no último andar do prédio, eu economizo mais gás do que quem mora no primeiro. Não dá uma diferença significativa, né? Em poucos metros, assim. Mas é assim. E o diagrama de fase, que é o tema da aula, só para não deixar vocês perdidos, é justamente um gráfico que vai mostrar como que pressão é um gráfico de pressão por temperatura. E vai mostrar como que a junção desses dois fatores podem definir o estado físico de um corpo. Isso vai ficar um tema para a nossa próxima aula. Mas já que eu toquei aqui no assunto economizar gás, isso é um questionamento que eu deixei lá na primeira aula da termodinâmica, né? E eu falei que o nosso curso é muito parecido com um curso de culinária, né? Então, uma das perguntas tinha uma chargezinha lá, depois que a água ferveu, abaixa o fogo para economizar gás. Faz sentido? Claro, com o que a gente aprendeu na aula da semana passada. Devia ter comentado isso na aula da semana passada. Claro que faz. Por quê? Responde para mim, Diego, por quê? Porque, meu irmão, depois que a água chegou em 100 graus, não adianta ficar fornecendo calor para ela. Ela não vai passar de 100. Ela vai começar a evaporar. Ô, professor, então desliga o fogo. Não, daí ela vai começar a perder calor, meu pequeno gênio. Pro ambiente. Mas você pode abaixar o fogo. Porque a água não vai passar de 100 graus. Considerando pressão normal, né? Tá? Ferveu, abaixa o fogo. Não vai passar de 100, não adianta. Você só está fazendo água evaporar, desperdiçando dinheiro. Professor, e a panela de pressão? A panela de pressão é por ela que nós começamos semana que vem. É uma coisa brilhante, cara. Para quem não gosta de física, meu irmão, a física está em tudo. Em todo lugar, o tempo todo. Só melhorando a sua vida. E você vai ver isso na próxima aula. Não sai daí, vou fazer a chamada.
E, Deixa eu professor, vir eu tenho pra um pouco cá. de medo de panela de pressão. Eu também tenho, sabia? Quando eu era pequenininho, estourou uma panela de pressão na minha casa. Eu fiquei muito assustado por muitos anos com medo. Vamos lá, temos 20 alunos conectados neste exato momento. Se alguém saiu, precisou sair, alguém avisou aí, vocês me avisem, por favor. Está aqui o André, o Diego, a Ellen, o Felipe, o Gabriel, o Giovanni, o Gustavo, o João Marcelo, o Jonatas, o Caio com K, a Karen, o Leonardo, o Luca, os dois Lucas, a Mariana, grande Mariana, o Murilo, o Pedro Emílio, o Ryan, o Vinícius. Tá certo? Alguém saiu? Deixou mensagem aí? A A Mel. Sabrina, professor, Sabrina e a Mel, é. As duas saíram, Sabrina e Mel. Ah, mas a Sabrina Não, a gente tá aqui, ó. Oi, Aqui. prof. Aqui, eu. Sabrina, você me mandou uma mensagem às 3 horas dizendo que você tinha que sair, Eu tô Sabrina? aqui, Sabrina. Mas que baita falta de muita A vergonha. Mel também tá aqui. Tô Oi, presente. é a Mel. Não reconheço pela voz. Ah, Tem que abrir a câmera para provar. Estou encerrando a gravação. tá uma bosta. Então, falta Oi, para Cris. todos vocês. Estamos assistindo. Estou encerrando a gravação, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade depois. Presente. Isso